sou a Érica. Oi, eu sou o Gustavo Meredith. Ariel Pimenta Lima. Oi, eu sou o Fábio Bevilá. Eu sou David Kobayashi. Iremos abordar neste vídeo sobre a educação física humanista. A educação física nos anos 50 era muito focada na área biológica e técnico-esportiva, no qual as biológicas consistem no estudo da biologia, anatomia, fisiologia e cinesiologia. A técnico-esportiva com um foco na ginástica, dança e esportes. A ênfase na técnico-esportiva fez do professor um formador de atletas com tendências elitistas, tendo como consequência um alto grau de deformação social. Para resolver esta questão, foi proposto um foco maior na área pedagógico-humanista, que são disciplinas mais reflexivas, ou seja, filosofia, história, psicologia, dentre outras. E são essas matérias que propõem a formar mente críticas e conscientes, de modo a gerar professores de educação física prontos a adotar uma postura pedagógica adequada ao seu papel. É necessário despertar de uma consciência crítica que permitirá ao futuro profissional estar apto a cumprir a sua missão, que é a de educar. É na idade contemporânea que ocorre o aparecimento do esporte moderno, a sistematização da ginástica e o amadurecimento da educação física escolar. Langlade divide a educação física contemporânea em três grandes momentos: 1800 a 1900, caracterizado pela formação das grandes escolas; 1900 a 1939, quando surgem os grandes movimentos, e 1939 em diante, com o aparecimento das influências recíprocas e da universalização de conceitos. Neste primeiro momento, de 1800 a 1900, nós temos a criação de 4 escolas, sendo a escola alemã, nórdica, francesa e inglesa. Na esfera ginástica, esse período é marcado pela evolução das 3 grandes escolas que surgiram no século anterior. Pode perceber a ausência da escola inglesa nesse período, pois não teve um papel influenciador nos movimentos que surgiram. Logo, tivemos a evolução da escola alemã, nórdica e a francesa. A partir de 1939 surgiu o aparecimento das influências recíprocas e da universalização de conceitos. Começa a desaparecer o conceito de escola ginástica com a conotação dogmática e nacionalista que caracterizou os períodos anteriores. De qualquer forma, podemos destacar a existência de 4 órbitas: a inglesa, no qual o esporte é integrado ao currículo escolar; a alemã, que a ginástica moderna evolui nesse período, atingindo ao campo masculino; e a nórdica, e a francesa. A dicotomia da educação pode ser vista de acordo com 2 concepções básicas na sua relação entre teoria e prática: a concepção comportamentalista, que é mais tradicional e originada na antiguidade, e na concepção humanista, que é essencialmente oposta ao comportamentalista e se origina no Renascimento. As tendências da educação física na década de 1980 eram o espelho das correntes pedagógicas e de seus conceitos, de forma que os exercícios físicos nas escolas refletiam essa postura filosófica dos educadores que atuavam na área. Skinner é um adepto do comportamento operante, onde há a possibilidade de substituição de um estímulo por outro. Enquanto o condicionamento respondente tem as suas respostas em função dos estímulos, o condicionamento operante tem respostas voluntárias que permitem a ação sobre o ambiente. Assim, o comportamento operante é formado e mantido por suas consequências. O modelo de homem na concepção de Skinner analisa o comportamento humano, que é determinado pelo meio ambiente, embora o homem tenha a ilusão de que é livre. O trabalhador, por exemplo, continua trabalhando porque precisa de seu salário. Isso é um reforço positivo. Quando há aprovação da sociedade, aumentam as probabilidades de que essa ação volte a se repetir. Esse processo de aprovação pela sociedade possibilita o desenvolvimento de padrões sociais. Para Skinner, falta uma sistematização de técnicas para chegar às reações almejadas. Então, há a necessidade de se fazer um planejamento da própria cultura, onde a educação é o principal agente modelador do comportamento humano. É preciso concentrar esforços no desenvolvimento de tecnologias eficazes que analisem realmente o comportamento dos seres humanos. Dessa forma, ele acha que o professor teria abandonado seu papel e a cultura precisa ser transmitida de forma que as crianças acumulem conhecimentos, aptidões e práticas sociais e éticas. Para a solução dos problemas de ensino, Skinner propõe a aplicação de princípios de condicionamento operante, assim como o uso de mecanismos e aparelhos que possibilitem um reforço imediato para os alunos. Dessa forma, o professor poderia supervisionar vários alunos ao mesmo tempo, teria um material didático melhor planejado e a criança poderia trabalhar no seu próprio ritmo, avançando realmente apenas quando estivesse numa condição ideal. Vamos falar agora sobre Rogers, que é adepto da corrente humanista e, portanto, tem o homem como objeto de estudo.
Ele propõe a terapia centrada no cliente, onde é criado um ambiente facilitador para que cada pessoa seja capaz de se identificar com suas próprias experiências. Há o foco, então, na pessoa, nas suas qualidades e na seleção de problemas, com interesse no desenvolvimento de potencialidades inatas de cada pessoa. A meta, então, seria estabelecer uma perfeita relação da pessoa consigo mesma, enquanto a visão seria de plenitude, congruência e liberdade. A pessoa funciona plenamente quando vive cada momento de forma intensa, está aberta às experiências. A vida plena é um processo e não um estado de ser. A congruência requer uma postura dinâmica e constante, compatibilizando um quadro de referências internas com a experiência real. A liberdade é alcançada através da capacidade de se desvencilhar de condicionamentos impostos pela sociedade e a capacidade de encontrar caminhos próprios através de uma exploração interior. A psicologia humanista influenciou todas as áreas do conhecimento humano, sobretudo no âmbito pedagógico. Rogers caracteriza seu pensamento em 3 frentes: educação e mudança, aprendizagem significativa e facilitação da aprendizagem. Educação e mudança requerem aplicação de premissas em processo efetivo, com liberdade de expressão, constante readaptação e grupos de estudo. É fundamental que todos se envolvam na criação dessa nova atmosfera educacional, cujo objetivo geral da experiência é facilitar a autoaprendizagem e comunicação pessoal. Enquanto a aprendizagem convencional é puramente intelectual, a aprendizagem significativa proposta por Rogers é fundamentada no que tem sentido para a realidade do próprio aluno e não para qualquer outra pessoa. O aluno é o centro do ensino e do processo de aprendizagem de experiências, então ele é capaz de exercer influência no comportamento humano. Nesse sistema de aprendizagem, a mudança é o fato principal. É necessário haver incentivos para adquirir novos conhecimentos, o que é próprio do ser humano. O aluno precisa de uma visão holística, onde entenda o todo e saiba o que está fazendo. Estude problemas relacionados ao seu dia a dia, seus objetivos e necessidades diretas, confrontando com seus problemas. Tem de haver uma característica libertadora, sem barreiras entre professores e alunos. Não pode haver, por exemplo, ameaça de notas baixas ou reprovações. Esse clima não ameaçador potencializa o objetivo de aprender e a autocrítica e a autoapreciação. Na facilitação da aprendizagem, o relacionamento pessoal entre o aluno e o professor é a base do sucesso. Existe confiança e compreensão, onde o professor é o facilitador da mudança e da aprendizagem e respeita as individualidades e limitações de cada aluno. O mais importante aqui é a aptidão de aprender e não o ato de ensinar. Aos professores não cabe julgar os alunos, mas simplesmente compreendê-los. Rogers identifica uma série de fatores inibidores da liberdade, que limitam a possibilidade de implantação de um ambiente totalmente livre. Ele se mostra bastante realista. Aceita as restrições de técnicas de exames, rigidez de currículos e textos pré-determinados, por exemplo. O que importa mesmo é que a liberdade dada seja real e que os alunos a percebam real. Os alunos devem experimentar liberdade de escolha, liberdade de expressão e liberdade de ser. A educação física escolar e uma praxis humanista. No setor educacional parece estar o maior perigo da exacerbação dos ideais comportamentalistas. Nada indica que as experiências com animais irracionais, como pombos e ratos, levarão a uma melhor compreensão dos processos de aprendizagem. A educação física escolar talvez seja o maior campo de aplicação de técnicas comportamentalistas, dado o caráter prático de suas atividades e pela facilidade de medir os resultados. No processo de criação de uma doutrina humanista para a educação física escolar, é necessária a adoção de certos princípios humanistas, como aprendizagem significativa, potencial criativo, entre outros que serão pontuados individualmente. A aprendizagem significativa é o princípio mais desprezado pela educação física escolar. O professor, na adoção desse princípio, precisa criar aulas a partir das necessidades do educando, ao contrário de necessidades pré-estabelecidas. E ele também precisa criar situações que tenham a possibilidade de integrar os objetivos do próprio aluno, promovendo uma autêntica mudança de comportamento. Potencial criativo e a educação física escolar. O poder criativo é a única faculdade humana que a tecnologia moderna não é capaz de reproduzir eletronicamente. Esse princípio humanista é caracterizado pela aprendizagem por descoberta e a participação ativa do aluno ao longo do processo ensino-aprendizagem. E por último, o princípio da liberdade na educação física escolar. Ela foi ministrada inicialmente por militares
e posteriormente por civis, que mantiveram os métodos militares, criando assim uma tradição de rigidez disciplinar, dando a característica de disciplinador ao professor de educação física escolar. Numa perspectiva humanista, a educação física deve criar um ambiente liberal, de forma a permitir a livre expressão dos alunos. Podemos concluir que entre o comportamentalismo e o humanismo é o mais compatível com uma postura verdadeiramente educativa. O professor de educação física, como agente deste processo, deve possuir características que exaltem o seu compromisso humanista. Perceber o aluno como pessoa, preocupando-se com a transferência da aprendizagem para a vida do aluno, muito mais do que para o desempenho esportivo. E conhecer as fronteiras entre o adestramento e a educação, sabendo que está lidando com pessoas e não com objetos. Nesta tabela, podemos ver as principais diferenças entre o humanismo e o comportamentalismo e assim entender o porquê do antagonismo existente entre os dois. A evolução da educação física no Brasil, por vezes, confundiu-se com problemas de ordem anato-fisiológica, ou então resumiu-se aspectos estritamente técnicos da educação física. Isso contribuiu para uma outra imprecisão, a não diferenciação entre métodos de preparação física e métodos de ensino e educação física escolar. Na linha de pensamento humanista, a educação física escolar deve atender ao homem na sua totalidade, sem correr o risco de ficar descaracterizada, já que não se pretende que deixe de ser física. O sujeito é tido como principal elaborador do conhecimento humano. Assim, o professor é o facilitador da aprendizagem e o conteúdo abordado se dá através das experiências prévias do aluno. A pergunta que se coloca é como considerar os segmentos cognitivo, afetivo e social seguindo o método humanista. Para responder à pergunta, devemos atentar aos seguintes pontos: a escolha do método na promoção do crescimento pessoal dos alunos. O novo perfil da educação física escolar contemporânea não enfatiza técnica ou método que instruam determinados roteiros de aula para facilitar a aprendizagem, já que tais formulações levariam a uma fragmentação da aula e desviariam o professor de sua tarefa educativa centrada em valores objetivos e a metodologia aplicada. Segundo ponto, o educador deve elaborar a sua forma de facilitar a aprendizagem. Cada professor desenvolverá seu próprio repertório em uma forma única, já que na corrente humanista o ensino é centrado no aluno. Assim, o processo de ensino irá depender do caráter individual do professor, como ele se relaciona com o caráter pessoal do aluno. Terceiro ponto, a ênfase está na relação pedagógica em um ambiente favorável ao desenvolvimento das pessoas e liberdade para aprender. As qualidades do professor podem ser sintetizadas em autenticidade, compreensão empática, aceitação e confiança do aluno. O professor deve aceitar o aluno como tal e compreender os sentimentos que ele possui. Já o aluno deve responsabilizar-se pelos objetivos referentes à aprendizagem que têm significado para ele. Na linha humanista, cria-se condições para que os alunos possam tornar-se pessoas de iniciativa, de responsabilidade e autodeterminantes, que saibam utilizar-se da aprendizagem no que lhes servirá de solução para seus problemas. Atualmente e no passado temos muitos métodos de ensino. Um deles são, por exemplo, correr, jogar, criar, falar, escrever, etc. Mas todos esses métodos estão interligados, pois tudo o que ocorre desde a fase do planejamento até a avaliação pode ser considerado um método de aprendizagem. Um método, por exemplo, é o método da demonstração, que é um método que implica na apresentação de modelos, podendo ser assimilados involuntariamente por crianças ou também tecnicamente por atletas. Portanto, esse método tem como base a imitação. Outro método é o método da resolução de problemas. Esse método é quando o indivíduo estabelece seu próprio ritmo. Portanto, ele meio que aprende sozinho certo exercício, pois ele tem que ter como base a percepção do movimento dele próprio para conseguir se sair bem naquele exercício. Outro método é o método global, sendo que o jogo é a melhor maneira de ilustrá-lo, pois o aprender jogando é a sua base, pois os alunos vão desenvolvendo suas habilidades através da prática, sendo que eles não têm nenhuma base. Portanto, eles só teriam a prática para conseguir desenvolver seu talento.
Além de todos esses métodos, existe o último, o método parcial. Esse método é utilizado para quem acredita que o todo só pode ser entendido após o domínio de cada parte, sendo cada parte aprendida isoladamente depois reunida. Esse método, por exemplo, é utilizado na alfabetização, sendo esse método uma sequência pedagógica.